que você pensa, então, em relação a isso, Wilton, quando a gente vê alguns projetos, algumas instituições que desde cedo já começa a já preparar um mini atleta para o futuro, sendo que às vezes a criança não, ela já quer apenas jogar o futebol, jogar o futsal? Olha, de novo, é uma pergunta bastante ampla. Eu posso falar algumas coisas assim. Sobre o ensino, assim, é o que eu te falei. As redes sociais, elas alimentam tudo, né? Então, mas a gente precisa ver o que é científico, que de fato. Quem são as pessoas que estão veiculando informações de qualidade, que têm um rigor científico? Eu te digo assim, no ensino, assim, para crianças, e eu estou me remetendo, por exemplo, a gente ensina 90 crianças na universidade, entre 6 e 11 anos de idade. O nosso professor é o jogo. Lógico que a gente tem os treinadores, mas o professor é o jogo. Então as crianças, elas jogam para aprender a se relacionar com a bola, elas jogam para aprender a se relacionar entre si, elas jogam para aprender a interagir taticamente, elas jogam para aprender a ocupar o espaço, elas competem para aprender a jogar. Então, é tudo uma fase inicial de criança. Então, é evidente, você oferta alguma coisa de qualidade, mas não entra na ideia, que para mim é equivocada, de muitos treinos. Se você ler um pouco sobre especialização esportiva precoce, você vai entender. Quer dizer, o que é recomendável? São 3 treinos, no máximo? E a vida social? A gente vai hipotecar? Né? Porque a gente já está entrando numa outra seara aqui, né, João? Porque o que eu vejo assim, a gente se preocupa metodologicamente, mas se a gente tem uma visão mais ampla, a questão hoje é muito mais do que metodológica. Você tem uma corrida, as crianças estão sendo impulsionadas numa velocidade para serem isso e aquilo, nessa primeira infância, até 11, 12 anos de idade, ou até o primeiro contrato de formação, que acontece no futebol aos 14 anos, que é absurda, que é precoce. Eu te digo assim, a gente tinha uma especialização esportiva precoce. Não faça um esporte só, não tenha muitos treinos desse esporte, não especialize numa determinada função ou uma posição tática. A gente tinha essa discussão. Hoje, cara, é uma hiperespecialização esportiva precoce. Porque você tem crianças treinando 8, 9 vezes. Isso não sou eu que falo. Se você pegar a tese de doutorado, que para mim é brilhante, do Daniel Geraldi, aluno aqui no Rio Grande do Sul, agora me fugiu o nome da Universidade La Salle, se não me engano, a Universidade de La Salle, que ele foi pesquisar expectativas parentais. Pô, como é que a gente vai discutir metodologia diante das expectativas parentais? O garoto tem 8, 9 anos, a tese de doutorado dele essa é a faixa etária, e as famílias estão preocupadas no hoje em sobrecarregá-lo com tantas coisas, que a possibilidade de ele ser um jogador de futebol, que já é muito pequena, né? Já é muito pequena. Uma coisa me leva a outra, mas, sei lá, pega o estudo que foi apresentado, a pesquisa que foi apresentada este ano na Folha de São Paulo, por exemplo, isso me marcou muito. Eles pegaram os jogadores que disputaram a Copinha, mais de 1.500 e alguma coisa de jogadores. Desses 1.500 e alguma coisa de jogadores, praticamente 80%, que eles acompanharam esse estudo, eles acompanharam cada caso. É incrível essa pesquisa. 0,3%, não chega a 0,3%, ou seja, 5 jogadores, entre eles o Casemiro, por exemplo, o Firmino, viraram estrelas do futebol. Nós estamos falando de 100%, nós estamos falando de 0,3% que alcança o estrelato. E nós estamos falando de um percentual pequeno que joga, que ganha, ou que joga numa série que seja AA, não alcança o estrelato, mas joga numa série A. E nós estamos falando de uma maioria esmagadora que não vai ser jogador de futebol. Então, realmente outro universo. É outro universo. Então, eu não me furto das questões metodológicas, mas veja quantas coisas enviesadas há aqui. Né? Então, é comum para mim, pais, sempre a menor parte, pensarem que quanto mais treinar, melhor será. E a gente sabe que não. Né? A ápice esportiva, a gente sabe que acontece entre 23 e 28 anos de idade. Qualquer tentativa precoce de antecipar isso pode acontecer, por exemplo, aconteceu com o Ronaldo. Foi o melhor do mundo ali com 19,
19 anos, se eu não me engano, 20 anos, olha o tanto de problema que esse rapaz teve ao longo da carreira dele, quantas cirurgias ele passou. Então, a sobrecarga, seja ela física, seja ela emocional, eu tô vendo assim, uma tensão, sobretudo emocional, sobre as crianças, uma sobrecarga sobre as crianças, isso não vai dar bom, cara. Isso já seria difícil ser jogador de futebol se estivesse brincando de bola nessa fase. Como eles não estão brincando de bola, estão treinando intensivamente, é muito mais difícil, é muito menos provável que tenham que seja uma carreira que aconteça sem atropelos.